Meus queridos irmãos, nosso abraço fraterno, nosso boa tarde. É uma honra muito grande tê-los mais uma vez no espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, a primeira sociedade que se estruturou no nosso oeste do Paraná, 1956. Portanto, sejamos bem-vindos, fiquemos à vontade. E é uma daquelas tardes ímpares para todos nós, porque a nossa proposição, sem sombra de dúvida, é que compartilhemos lucidez e bom senso, e aqueles que tivemos a grata satisfação, para não dizer a coragem, de passar pelo umbral de uma casa espírita, nos consideremos realmente felicitados, não? Quando a sociedade, nesse momento, está atravessando uma crise ética-moral de proporções imensuráveis. E nós estamos aqui nos preocupando com os valores imperecíveis do espírito imortal. Esse ser que logo mais regressa para casa e que fará uma autoavaliação exatamente dentro da proposição que teve quando para cá veio, da sua atual existência, se progrediu ou se estacionou. É muito importante nós ampliarmos os nossos níveis conscienciais para que esse momento que vamos passar junto, em torno de uma hora, muito pouco, se acharmos, trabalharmos esses valores deste ser imortal, mas importante para nós, né? Que a nossa preocupação fundamental é nos municiarmos o mais depressa possível para fazermos escolhas mais favoráveis, tornando-nos seres humanos mais capacitados de compartilhar com os nossos semelhantes na esfera física e fora dela. Notícias que temos, duas boas notícias, é que agora, no dia 21, domingo, em horário alternativo, nós vamos ter a honra de mais uma vez, desde 1958, isso acontece, o nosso querido Divaldo Franco estará entre nós, com uma conferência pública no Esporte Clube Tuiuti, 17 horas, domingo, entrada franca, né? Vamos fazer esforço para que a gente possa chegar um pouquinho antes, que o clube comporta em torno de 2.500 pessoas, mas é sempre bom a gente dar uma acelerada, chegar um pouquinho antes, conversar com amigos, rever outros, né? É muito importante isso. Então, domingo, 21 agora, o Esporte Clube Tuiuti, a conferência pública do nosso querido Divaldo Franco. E uma outra notícia alvissareira é que se projeta para o mês de novembro um périplo do expositor, o conferencista espírita também, Alessandro de Paula, e ele vai passar por Foz do Iguaçu no dia 20 e chega em Curitiba no dia 23. Ele estará aqui em Cascavel no dia 21 de novembro. E quem vai lhe acompanhar nesse seu itinerário é o nosso querido Raul Teixeira, né? Então, uma notícia alvissareira, no dia 21 de novembro está previsto o nosso Raul aqui em Cascavel. Que maravilha, nós podemos abraçá-lo, esse ser amado que fez tantas coisas por nós. Este que vos fala é um dos filhos espirituais do senhor Raul Teixeira, desde 82, obviamente, né? Nos apoiou muito quando nós começamos no movimento. E agora o Raul está vindo entre nós aí, lutando para vencer a sua aprovação, e nos parece que está conseguindo. Isso posto, nós vamos fazer a nossa prece. Em seguida, nós temos uma leitura introdutória, já que o assunto hoje é Zaqueu, né? Muito importante, uma personagem de que Jesus se utiliza para nos passar uma mensagem profunda, muito importante. E a doutora Adriane Viola Vacarim vai nos conduzir na reflexão, ela que é aqui trabalhadora da nossa casa e da regional. Vamos orar então, meus irmãos. Mestre querido, iluminador das nossas consciências, condutor do nosso processo de evolução ético-moral. Apostos estamos, Senhor, porque são oportunidades raras na nossa vivência nesses dias de tormentas acentuadas.
Lembramo-nos muito bem que nos legaste uma informação preciosa, dizendo-nos que onde 2 ou mais reunidos estivessem em vosso nome, nesse meio estarias conosco. E isso é fato inconteste. Comprovamos que vossos benfeitores celestes, vossos embaixadores espirituais, conosco estão, nos amparando, nos envolvendo em carinho e ternura, principalmente a nossa expositora, para que a mensagem que ela irá compartilhar conosco grave fundo nos nossos corações. Ilumina-nos, ampara-nos, dando-nos a força necessária para que desta vez, ampliando os níveis conscienciais, saibamos valorizar a oportunidade. Que assim seja, Senhor. Primícias do Reino, a obra querida que nos tocou desde 82, através da benfeitora Amélia Rodrigues e de seu médium Divaldo Franco, traz uma lição sobre Zaqueu. Nós vamos ler aqui uma página, depois a nossa Adriane vai ampliar esses conceitos para nós. Zaqueu adquirira com a vitória em asta pública o direito à arrecadação dos impostos em Jericó, e com eles a herança amaldiçoada que os acompanhava. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos. Residindo em suntuoso palacete, amealhara alto cabedal de moedas. Adornara o reduto doméstico com obras de artes vinda de muitos países e se cercara de luxo, de modo a encher de bens externos o vazio do coração, por saber-se detestado por toda a cidade. De índole afável, no entanto, justificava o ofício com a explicação de que não eram poucos os filhos de Israel que o disputavam diante dos emissários de César. Quanto possível, procurava dissipar as nuvens carregadas de malquerença e animosidade que lhes sombreavam os dias. Tentativas e tentativas, porém, redundavam inúteis. Redobrava esforços e o descoroçoamento era desanimador. Escutava, algo irritado, as ameaças escapadas entre dentes daqueles que se viam obrigados a liberar-se do infamante dever de pagar o tributo a César, através dele. De estatura baixa, o que lhe somava mais aflição às angústias, e gordo, Zaqueu era o espécime vivo característico da idiosincrasia da cidade. Muitas vezes, acarinhando os filhinhos, atormentado, considerava o publicano futuro e alinhava planos. Quando possuísse muitos bens e pudesse abandonar a ignóbil tarefa, deixaria a cidade, recomeçaria a vida nova, longe de Jericó, muito longe. O sorriso lhe aflorava aos lábios e a esperança mal dominada lhe emoldurava o coração, dando-lhe forças para resistir a todas as dores tormentosas do momento. O futuro lhe pertencia, bastava somente esperar. Zaqueu ouvira falar de Jesus. As notícias que lhe chegaram aos ouvidos mais pareciam uma mensagem de amor, cantando esperanças. Parecia-lhe irreal que alguém pudesse amar tanto. Também ele tinha sede de amor. Ansiava por afeição, amigos. Faziam-lhe falta as orquestrações sonoras da amizade, os largos sorrisos do entendimento e da compreensão. A informação de que ele comia com pecadores e até palestrava com os publicanos fê-lo chorar interiormente. E as lágrimas aljofraram mais fortes quando seus auxiliares na alfândega disseram com segurança que entre os que o seguiam com ardor, um havia publicano também, que ele arrancara de uma coletoria. Estamos falando de Levi Mateus. Admiração e afeto empolgaram Zaqueu por aquele desconhecido. Às vezes, meditando, anelava vê-lo, ouvi-lo, conversar com ele. No ímã, acreditava que ele fosse o Messias. Sua palavra viajava no ar, seus feitos eram todos em todo lugar conhecidos.
Amavam-no os infelizes, os deserdados de esperança, os espezinhados, os proletari. Odiavam-no os que o temiam, porque nele reconheciam o Salvador. É dessa breve introdução que a nossa querida amiga vai nos conduzir a partir de agora. Ampliemos nossas capacidades auditivas, porque uma mensagem profunda para nós virá dos lábios dessa criatura que aprendemos a amar tanto, a nossa Adriane Viola Bacarin. Vamos ouvi-la. Nossa, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui novamente, nessa, que eu posso dizer, minha casa, porque é a nossa casa de fato. Hoje, não diferente, muito diferente das nossas exposições, nós traremos algum aspecto que, se nós prestarmos atenção, vai falar muito a cada um de nós. No entanto, é necessário que nós nos coloquemos no lugar dessa figura que se chama Zaqueu, para que compreendamos a mensagem subliminar e simbólica que os evangelhos nos trazem. A doutrina espírita, ela tem um propósito de ampliar nosso conhecimento a partir de um texto tão conhecido, tão falado, muitas vezes por outras religiões ou por nós mesmos, nessas idas e vindas reencarnatórias, e que muitas vezes nós ficamos muito presos à questão da letra, do texto, e não conseguimos atingir uma interpretação mais profunda. E depois que nós nos intitulamos ou começamos a praticar a doutrina espírita, nós compreendemos um outro aspecto. E isso que vem falar muito ao nosso coração, tendo em vista que esse aspecto da doutrina é que faz com que nós obtenhamos a mudança interior, a nossa mudança de conduta, a forma de viver de maneira diferente. Pois bem, hoje falaremos do nosso Zaqueu. Zaqueu era um homem como qualquer outro. Ele, sendo espírito imortal, transitou por várias existências, nessas idas e vindas reencarnatórias, e ficou, infelizmente, muito preso às questões materiais. O homem reencarna para o progresso. O objetivo da reencarnação é favorecer-nos, possibilitar-nos várias experiências, várias condições de adquirirmos requisitos imateriais, que são as nossas riquezas do espírito. Muitas vezes nós acabamos ficando fixados no ilusório, que são as questões materiais. E isso faz com que nós percamos muito tempo no nosso progresso. Então, o trecho de Lucas, no capítulo 19, versículos de 1 a 10, vai trazer essa passagem em que Zaqueu encontra-se com o Cristo. Então, vamos fazer uma leitura rápida do que é essa passagem, só para que a gente consiga se situar. Entrando na cidade, Jesus atravessava Jericó. Eis que um varão chamado pelo nome de Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da turba, porque era pequeno na estatura. E correndo adiante, subiu em um sicômoro. O sicômoro era uma árvore de estatura mediana que tinha as suas folhas, os frutos similares da figueira, mas que tinha as folhas como da amoreira. Então, como ele tinha uma extensão grande no seu diâmetro, facilitou para que ele, o Zaqueu, conseguisse subir nessa árvore. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo Jesus, porque estava prestes a passar por aquele lugar. E quando chegou ao local, Jesus olhou para cima e disse a ele:
Zaqueu, apressando-te, desce, pois hoje é necessário permanecer em sua casa. Ele, apressando-se, desceu e o hospedou com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi pernoitar com um varão pecador. Ficando de pé, disse Zaqueu a Jesus: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir algo de alguém, restituo em quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Essa passagem, fácil de entender o que aconteceu. Zaqueu tomou conhecimento que Jesus estaria passando por Jericó. Jericó era um local de passagem, ele passava várias vezes por lá em suas idas e vindas às cidades de Jerusalém e outras. Como ele tomou conhecimento disso e ele queria saber quem era esse Jesus por conta dos feitos que ele havia estava fazendo para a população, ele não tinha coragem de encarar aquele Jesus de que todos falavam e por isso subiu na árvore. Só que nesses 10 versículos nós trabalharemos 3 pontos para que nós possamos então aprofundar e compreender de fato o que é que a mensagem nos quer dizer. Comecemos então. E eis que um varão chamado pelo nome Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da turba, porque era pequeno na estatura. O varão é um nome, é um título que se dá para o indivíduo do sexo masculino. Então ele era chefe dos publicanos e rico. No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no item 3, nós vamos encontrar a definição do que seria o publicano. Lá também nós encontramos outras definições, mas pegamos aqui um trecho só para resumir e para que todos possamos compreender o que é o publicano. Os publicanos eram arredentários das taxas públicas, que na desincumbência de suas funções extrapolavam às vezes para o atendimento de interesses pessoais, adquirindo riquezas resultantes de lucros escandalosos. Por isso, não eram vistos com bons olhos por grande parte da população. Zaqueu, além de publicano, exercia também a função de chefia, o que nos faz deduzir acerca do conceito de que ele era objeto. Então, imagina, ele tinha uma profissão que ele cobrava as taxas. Ademais, ele também era chefe dessa profissão, dessa função. Tudo isso fazia crer às pessoas que tinham a obrigação de pagar as taxas que, de alguma maneira, ele acabava por se apossar de alguma parte desses valores, dessa riqueza, para benefício próprio. Então Zaqueu era um homem iludido nessas questões materiais e acabava, por assim dizer, se beneficiando dentro do seu sistema de egocentrismo a essas questões materiais. Mas como que será que ficava a sua consciência com essa atividade, né? Mas ele procurava ver quem era Jesus. Por que será que ele gostaria de saber quem que era Jesus? Nesse momento, quando ele tomou conhecimento do Cristo, houve uma mudança no seu campo mental. Ele já não queria mais ficar com a consciência culpada daquelas atitudes que ele vinha fazendo. E por essa razão ele mudou o campo mental, vibracional, da sua maneira de agir. E por isso ele procurava ver quem era Jesus, porque ele precisava conhecer aquele que fazia mudança aos olhos da população e daqueles que contavam para ele
como disse a mensagem da Amélia Rodrigues, ele também tinha sede de amor. Ele também tinha necessidade de ser compreendido no seu aspecto mais profundo. Essa profissão que ele exercia fazia com que ele ficasse isolado da população. Ele não conseguia chegar nos lugares onde ele pretendia, porque a população não queria ele por perto. Então, ele não podia, primeiro, por causa da turba. Então, vamos pensar, a turba seria aquela multidão que andava com Jesus, que simboliza hoje para nós os obstáculos. Mas será que essa turba seria apenas os obstáculos materiais e das questões das pessoas, do outro? Podemos compreender aqui também que existia uma turba interna, algo que ele trazia nele mesmo e que fazia com que ele não conseguisse ir além, que ele ficava sempre estagnado, colocando um óbice nele mesmo, no seu avanço moral, porque toda vez que ele tentava se aproximar de Jesus, a turba interna o obstaculizava e não fazia com que ele continuasse. Então nós, dentro desse sistema de reencarnação, muitas vezes nós trazemos em nós o publicano, que já fomos, o fariseu, o materialista, o positivista, o insensível, o oportunista. Então nós trazemos várias dessas personalidades dentro de nós. E são essas mesmas personalidades que vão fazer com que a gente não prossiga muitas vezes no nosso progresso, porque ela faz com que a gente não chegue perto do nosso Senhor. Então, além disso, da turba interior e exterior, tinha também um outro óbice, que era a questão dele ser pequeno em estatura. Então, nesse ponto, como foi lido na mensagem da Amélia, ele era pequeno, baixa estatura, e isso lhe causava uma sensação de desconforto. E por isso, vamos pensar, ele subiu na árvore. Mas será que essa baixa estatura que Zaqueu tinha era apenas uma estatura física? Já que nós já estamos olhando pelo viés da doutrina espírita, nós vamos ampliar esse conceito. Vamos ver que essa baixa estatura não se tratava apenas da estatura física, mas ele tinha a baixeza moral, ele tinha uma pequenez interior. E por isso ele não se achava digno de encarar Jesus frente a frente, olhar nos olhos, na posição que ele se encontrava. Ele se sentia menos digno e não se sentia amado, porque a culpa que ele trazia nele das ações erradas, que a sua consciência o acusava, fazia com que ele se sentisse menos digno do que os demais. Então essa baixa estatura está vinculada muito mais às questões materiais, espirituais. Então nós extraímos, para ilustrar essa questão desse sentimento interior, quando nós vivenciamos situações erradas, o que é que isso causa dentro de nós? Trouxemos um texto de Emmanuel, que está no livro Pensamento e Vida, no capítulo que fala da saúde. Ele diz o seguinte: a falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, a qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima de quanto se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Emmanuel quer dizer aqui que todas as energias que nós recebemos de volta pela ação comprometedora e errada que nós efetuamos, tudo isso vai causando uma perturbação tão grande que vai interferir no nosso estado fisiológico também. Então, muitas das doenças que nós temos, que nós adquirimos, tem a ver com essa desarmonização e desproporção dos nossos centros de força.
porque nós nos vinculamos com essa energia tão pesada e tão contrária à lei de amor e caridade, que faz com que nós entremos nessa onda vibratória e por essa razão nós adoecemos muitas vezes. Então, se o corpo já sente essa resposta, imaginemos como é que fica a consciência, a alma de uma criatura que se endivida dessa tamanha situação. Então, essa criatura trazia uma perturbação constante e com certeza se tratava de um fantasma na sua vida. E naquele mesmo trecho do encontro de Zaqueu com Jesus, quando Jesus chegou ao local, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, apressando-te, desce, pois hoje é necessário permanecer em tua casa. Sempre que nós lemos os textos, nós temos que pensar que muitas vezes um ato, uma situação simples se torna algo grandioso. Olhando para cima e ver essa figura, o nosso Zaqueu, não é simplesmente um ver como a gente tem enxergado as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus, certamente, pela sua clarividência e pela grande envergadura moral que ele tem, que ele trazia na época já, imaginemos hoje, como já não está esse espírito, com certeza ele já sabia que Zaqueu estaria o aguardando em cima da árvore e que estaria organizando esse encontro entre os dois. Então, por que é que ele olha para ele nesse simbolismo de ver? Nós somos sempre notados, sempre nós somos vistos por Deus, pelos benfeitores e por Jesus. Nós somos vistos, mas ele precisava dessa resposta. Zaqueu precisava desse conforto no seu coração e na sua alma, que ele também era digno de ser olhado, também era digno de ser visto. Jesus, como o maior psicólogo que já existiu, o maior pedagogo, deu-lhe essa oportunidade dele se sentir também amado, assim como todos os outros. Ele não era diferente de ninguém. E isso fez com que ele tivesse grande júbilo interior. Mas ele disse mais, ele disse: Zaqueu, apressa-se, desce daí, pois hoje é necessário que eu vá à sua casa. Naquela época, os viajores que caminhavam, porque tudo era feito a pé, tinham o hábito de permanecer nas casas, porque não existiam hotéis. Era uma questão cultural. As pessoas acolhiam os viajantes em suas casas. Então sempre tinha alguém que fazia essa acolhida para que a pessoa pudesse descansar e se alimentar e seguir viagem no dia seguinte. Mas Jesus faz um convite inverso. Ao invés dele ser convidado para ir à casa, ele diz que vai. Ele se propõe a ir na casa de Zaqueu. Mas de que casa Jesus estaria falando? Será que ele estava se referindo à casa material? Aquela casa comum que todos nós temos? Na verdade, aqui ele estava falando de outra casa, da casa interior de Zaqueu. Jesus conseguiu observar naquela criatura o espírito agitado que se encontrava, essa necessidade, essa vontade de haver esse encontro com o Mestre. E por isso ele quis fortalecer esse laço, dizer que eles estariam em contato tão íntimo que ele estaria então habitando na sua casa, no coração, no sentimento. Olha como é profunda a mensagem. Não era uma casa qualquer, era a casa do sentimento, a casa do coração, que Jesus estaria habitando a partir daquele dia. Então, interessante que depois desse momento, ele fica jubiloso e recebe Jesus na casa. Depois disso, a multidão que estava caminhando com Jesus começa a falar mal.
dizendo que ele estaria então dormindo na casa de um pecador. E depois que Jesus vai até a casa de Zaqueu, ocorre um fato interessante. Chegando lá, Zaqueu fica de pé e diz para Jesus: Senhor, eis que te dou metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir algo a alguém, restituo em quádruplo. Interessante que nesse momento, se nós formos pegar o texto do Evangelho, aquele que rapidinho nós lemos aqui no início, depois desse momento que Jesus vai até a casa de Zaqueu, não mostra em nenhum momento alguma fala, alguma colocação de Jesus nesse intervalo. É interessante que depois da ida de Jesus até a casa, já mostra esse ficar de pé de Zaqueu. Interessante por quê? Porque ele se põe à disposição, ele fica de pé, ele se coloca em guarda, se coloca a trabalho. Então Jesus não diz nada para ele, mas ele fala para Jesus, tamanha a sua ânsia de dizer que ele estava querendo mudar. Tamanho seu desejo de fazer as coisas se modificarem. Então ele fica em pé, se coloca à disposição para uma mudança interior, a qual ele vinha buscar. E ele já disse, Jesus não fala nada para ele, mas ele já disse: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir algo de alguém, restituo em quádruplo. Quando ele fala que ele quer dar os seus bens aos pobres, essa sentença de dar os bens aos pobres, ele mesmo é que efetua consigo próprio. Interessante que aqui ele não participa de nenhum tipo de tribunal exterior. Ninguém chegou e disse para ele que ele deveria devolver nada a ninguém, mas ele já fez essa acusação. Por que ele faz isso? Porque, como dissemos, ele trazia consigo uma culpa que acabou gerando um ressentimento muito forte pelo fato dele estar sempre extorquindo de alguém os seus bens, fazendo um caminhar contrário à lei divina. A lei divina prega para que nós sejamos honestos, para que nós façamos com os outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Tirar bens dos outros não é algo que a gente desejaria para nós. Então, ele estava transgredindo com a lei divina. E ele se sentia nessa necessidade de suprir essa transgressão que ele havia cumprido. Então, o seu tribunal interior, já sentencia o que é que ele devia fazer. Muito interessante. Ele já se propõe a trabalhar na caridade, sem que Jesus nada dissesse para ele. Além disso, quando nós falamos das questões do remorso, do arrependimento, do remorso, nós vamos ter a definição de que o remorso é o filho do orgulho, que ele atesta um sentimento interno de não merecimento, como foi colocado anteriormente. Mas o arrependimento, ele é ao contrário, ele já é um caminho para a evolução, porque ele é filho da humildade. Quando nós nos arrependemos de algo que nós cometemos, de alguma situação que nós fazemos errado, já é um caminho trilhando para o processo da humildade. Então é uma postura responsável e generosa para consigo e para com o próximo que foi lesado. Então, a partir dessa postura humilde, busca-se a reparação. E isso quem traz é a consciência, né? A consciência dele é que faz esse pedido dele ficar de bem com a sua reparação, com a situação que ele acabou causando errada, prejudicando aos outros. Então, ele precisava, nesse momento, de trabalhar com a sua consciência, para que ele ficasse em paz com ela. E aqui ele fala também que, se extorquir algo de alguém, restituo em quádruplo.
Por que ele fala essa restituição em quádruplo? Na época, em Roma, pagar 4 vezes mais seria o máximo da condenação, quando você tivesse lesado alguém na questão pecuniária. Então, quando você faz uma lesão, se extorquiu de alguém, a restituição em quádruplo era a maior de todas as penas. Então, ele mesmo já se coloca à disposição da restituição. E nesse viés de expiação, arrependimento e reparação, nós pegamos um trecho do livro Céu e Inferno para que nós vejamos o que é que na codificação nós temos nesses 3 pontos. Vamos ver. Kardec diz o seguinte, que o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Tudo bem, eu me arrependo do que eu fiz, mas é necessário a expiação e a reparação. O que é a expiação? A expiação é o sofrer pela falta que nós cometemos. E fica claro que o nosso Zaqueu estava sofrendo pelos seus equívocos, porque ele trazia nele uma perturbação íntima tamanha que ele não se sentia digno de ficar próximo de Jesus. Então ele sofria por conta dos seus equívocos. Ele já estava em processo de expiação. Talvez não tivesse nem se dado conta disso, mas ele já estava no processo de expiação. E aí veio o arrependimento, que a sua própria consciência o acusava. Mas Kardec também fala que é necessária a reparação. E ele diz que o arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Então, é necessário expiar, arrepender-se e depois reparar. Porque só o arrependimento, por si só, e a expiação, era como se a gente tivesse obtido um perdão, mas que esse perdão não fizesse nenhum trabalho interior. Por que é que nós temos que ter a reparação? Porque é necessário trabalhar o traço interior do orgulho que nós temos. Então, ele vai trabalhar a fundo a questão do orgulho, tirando as mazelas que nós temos interiormente e trabalhando para o progresso e para o viés da humildade. Então, o arrependimento, ele até suaviza a impressão desagradável, dolorosa, os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. A causa dos nossos erros ainda é o nosso espírito imortal, que se encontra em estágio de pouca evolução. E por essa razão a gente ainda comete vários equívocos. Vários milênios nós estamos transitando, cometendo vários equívocos. Pode ser que nós aqui não tenhamos nenhuma vinculação com as questões materiais, como era o caso de Zaqueu. Mas pode ser que nós temos outras questões. Cada um de nós tem o seu calcanhar de Aquiles, Porque muitas vezes nós vamos para a guerra todos na indumentária da nossa armadura, mas deixamos de fora o calcanhar. E é ali que nos pega. É ali que nós vamos muitas vezes entrar em novo processo de equívoco e que vai sempre postergar a nossa ascensão espiritual. Então é nesses pontos que a gente vai se identificando com Zaqueu, por mais que não seja nas questões materiais que nós temos a nossa dificuldade. E nós vamos encontrar uma questão do Livro dos Espíritos, a de número 1000, que Kardec faz a seguinte pergunta: desde essa vida podemos ir resgatando as nossas faltas? E eles respondem: sim, reparando-as.
Mas ele continua a resposta. Só por meio do bem que se repara o mal. E a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho e nem nos seus interesses materiais. Então, se eu não consigo entrar num processo de reparação, eu não vou atacar o ponto de onde saiu os meus maiores defeitos, que é o orgulho. Então, nós temos dentro de nós a maior chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Então, se nós não fazemos a reparação, nós não conseguimos trabalhar o nosso orgulho, que é um dos pontos. Por isso é necessário reparar. E aí nós nos recordamos, nesse momento, de uma frase que Emmanuel sugeriu a Chico Xavier sobre essa questão da reparação das faltas. E para quem frequenta o NAFA, o nosso núcleo assistencial Francisco de Assis, vai lembrar que está lá no ambulatório, né? Está lá colocado o seguinte: toda vez que a justiça nos procure para o acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Então, quem de nós não tem questões para se melhorar? Todos nós temos. Do contrário, nós não estaríamos encarnados no planeta de provas e expiações. Por isso que muitas vezes é difícil persistir no bem dentro de um processo que sempre nos impulsiona a continuar cometendo erros. Nós temos muitos vícios morais, muitos hábitos enraizados em nós e toda uma turba de espíritos encarnados, desencarnados, que favorecem para que a gente continue nos erros. Então, o trabalho contrário que muitos séculos nós vínhamos fazendo, exige de nós muita coragem, muita perseverança, muita insistência para que a gente persevere no trabalho do bem. E só assim, como está falando a resposta a Kardec número 1000, que através do bem é que nós vamos reparar o mal que nós tenhamos feito. Mas, retornando naquela proposta de Zaqueu, onde será que está Zaqueu hoje? Ele teve muitas mudanças, foi tocado pelo Cristo. Onde está o nosso Zaqueu? Então nós vamos encontrar que ao longo dos milênios, nas reencarnações sucessivas, Zaqueu prosseguiu, esforçando-se por converter em verdade em sua alma os valores que ele havia abraçado junto a Jesus. E quase 1900 anos depois, vamos encontrá-lo reencarnado na cidade do Rio de Janeiro como médico. E certo dia ele estava atendendo uma mãezinha que estava com seu filho doente. Depois dele entregar para ela a receita com a medicação adequada para o problema que aquela criança tinha, ela, com um olhar muito triste, olha para ele e começa a chorar. E o nosso Zaqueu procura descobrir qual que é o motivo daquela tristeza. E ela diz: além de eu não ter condições de comprar o medicamento, a minha família sofre demais porque nós estamos passando fome. E o nosso Zaqueu reencarnado estava procurando nos seus bolsos se ele havia encontrado algum valor amoedado para então dar para aquela senhora que estava com o filho. Mas ele procura nos seus bolsos, na sua gaveta e não encontra mais nada, porque naquele dia ele já havia atendido muitas pessoas e ele já tinha acabado as suas reservas. Mas eis que ele olha na sua mão e tinha lá o anel de formatura. E ele, relembrando daqueles ensinamentos de Jesus que ele então estava trazendo na sua consciência uma mudança de vibração, uma mudança mental,
confrontando os valores entre o bem material e aquela necessidade, não teve dúvidas, não encontrou motivos para reter aquela posse em detrimento da necessidade do socorro que aquela mãe precisava. Então ele retira o anel do dedo, entrega para aquela mãe e diz: vá, vende e compra remédio para teu filho e pão para a tua família. Sem dar tempo para aquela mãe agradecer, já chama o próximo paciente. E a mãe, querendo fazer um gesto, uma manifestação de gratidão, com os olhos marejados, olha nos olhos dele e procura efetuar aquele gesto de gratidão. Mas ele olha para ela de novo e diz: não me agradeça, por favor. Somente lhe devolvo aquele que um dia eu lhe tirei. Esse Zaqueu era o nosso Adolfo Bezerra de Menezes, o nosso Zaqueu reencarnado, que agora estava dando seu testemunho que duramente foi conquistado, reparando as faltas que a sua consciência lhe acusava. A história do nosso Zaqueu reencarnado, nosso Bezerra de Menezes, tem vários livros contando, mas esse, o 13º apóstolo, conta várias de suas reencarnações. Então, encontramos no Livro dos Espíritos uma resposta à questão 809, que diz: convém saber que a riqueza muitas vezes chega às mãos de um homem apenas para lhe favorecer a ocasião de reparar uma injustiça. Felizes os que compreenderem isso. Não só no quesito da riqueza. Muitas questões nos chegam à nossa vida para que nós possamos reparar um equívoco do passado ou desse mesmo. Mas muitas vezes nós não temos olhos de ver. Nós não observamos as coisas que acontecem na nossa vida e que nos favorecem reparar um mal efetuado. Então, nesse quesito que estamos falando do nosso Zaqueu, trata-se da riqueza. Mas o que é que cada um de nós traz que mais influencia na nossa vida, que mais nos tira o sono, que mais nos perturba quando nós não temos nenhuma queixa da vida, mas que intimamente nós trazemos a nossa agitação? O que é que cada um tem? É necessário que façamos essa análise, que compreendamos o que é que nós temos para modificar, trazer uma nova experiência para as nossas vidas. E Jesus, naquele papo, naquela conversa fantástica com o Zaqueu, na casa dele, ele finaliza dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, Deus, os benfeitores espirituais, todos estão a postos, todos estão esperando um convite nosso também, para que nós aceitemos essa mudança interior. É necessário sim subir nos sicômoros da vida, subir na nossa vibração moral, para que a gente possa enxergar o Cristo só subindo mesmo. Não tem como, daqui de baixo, de onde a gente se encontra, ver essa modificação. Nós precisamos subir a nossa vibração para os montes, para qualquer que sejam as alturas, mas subir, para que a gente consiga então ver esse Jesus, esse nosso Cordeiro, que vem nos buscar no momento que nós nos expomos, quando nós nos colocamos à disposição. E a nossa salvação, compreendida pela luz da doutrina espírita, de fato é a mudança interior, e não outro tipo de salvação, uma salvação material ou uma salvação diferente desta, mas sim essa mudança interior. Então, que cada um de nós possa refletir nessa noite o que é que nós precisamos modificar. E para que o nosso espírito se eleve um pouco mais, vamos colocar aqui uma
um poema-canção que traz a história de Zaqueu resgatando para que a gente consiga ingressar nesse processo de autoanálise. Que sejamos infinitamente coroados por essa bênção divina que nunca nos falta. Muito obrigado pela atenção.